Após os sustos com relação à liderança de Lula nas eleições, através das pesquisas, das estatísticas, ontem a pesquisa do IPEC coloca as coisas no seu leito normal. Por que essas alternâncias e diferenças entre as pesquisas? Vamos só fazer uma rápida revisão sobre a questão possível para essas diferenças. Meu nome é Rui Diamantino, aqui é o Curta com Textura. Vamos lá. A questão relacionada às diferenças entre as pesquisas está baseado em metodologia e acurácia. O problema da metodologia é fundamental. Primeiro, na escolha das porções da amostra de sorte a representar a diversidade das classes sociais, das classes econômicas no nosso país. A segunda questão é o método de coleta. Ora, se você faz coletas por telefone, é muito provável que as pessoas que respondem a esta pesquisa possam ser pessoas que têm disponibilidade para respondê-la, o que normalmente não se dá com grande parte da classe pobre e mesmo da classe média brasileira, talvez até mesmo da classe alta. Então, nós temos uma questão nas respostas por telefone de metodologia que influi na acurácia, ou seja, no quanto realmente a pesquisa representa um possível resultado refletindo a população brasileira. Desta forma, as metodologias que parecem mais acuradas ou que melhor refletem as tendências da população brasileira são aquelas que são retiradas as respostas junto a pessoas que estão nas ruas, porque nas ruas nós temos a diversidade da representação da população brasileira e, muito provavelmente, daquilo que forma a grande maioria da população brasileira, qual seja das classes mais pobres, das pessoas com recursos econômicos menores, que fazem parte da grande maioria do eleitorado brasileiro. Assim, os dois métodos que visam este tipo de distribuição da amostra representando a população são as pesquisas do IPEC e as pesquisas do Datafolha. Por isso que elas costumam ter um índice de acerto e de correspondência nos resultados muito maior. Ora, ontem a pesquisa do IPEC mostrou Lula à frente com a intenção de 46% dos votos e colocou Bolsonaro na margem dos 31%. Isto é exato? Claro que não, mas pode demonstrar uma maior acurácia das outras pesquisas que mostravam uma vantagem no crescimento de Bolsonaro sobre a vantagem, ou melhor, a desvantagem da parada de Lula no seu crescimento junto aos que votarão em 2 de outubro. Ora, isso provavelmente representa menos a realidade do que aquela que é realizada pelo IPEC. O IPEC utilizou em torno de 2.400 pessoas, algo assim. É uma boa acurácia, ou pode redundar numa boa acurácia, ou sentido de apuração da realidade. Porém, o Datafolha, ele duplica, basicamente, duplica, ou mais do que duplica, ele vai para em torno de 150% a mais de pessoas, comumente 5.700 pessoas respondendo às suas pesquisas. E o que é que isso significa? Isso significa que, à medida em que você tem mais gente participando das pesquisas e que você tem a possibilidade de, com mais gente, distribuir a amostra para representar a diversidade da população brasileira, a acurácia ou o apuro do resultado cresce. É por isso que temos que ficar mais atento à metodologia e aos resultados do Datafolha, embora os resultados do IPEC de ontem já reflitam, provavelmente, muito mais a realidade dos que vão votar em 2 de outubro do que as anteriores pesquisas e as que vêm a ser publicada com base em ligação telefônica. Vamos, então, aguardar o Datafolha. O IPEC e o Datafolha hoje podem ser utilizados como um parâmetro que representa a intenção do eleitorado brasileiro. E, nesse aspecto, está mais do que claro que o eleitorado brasileiro deseja fazer uma decisão de primeiro turno. A margem de erro de 2% para mais ou para menos não desfaz essa impressão, não desfaz essa tendência. É importante que aqueles que estejam atentos à retirada do nazifascismo do ar na política brasileira estejam atentos a isso. Repetimos, não estamos aqui fazendo uma eleição de propostas e de plataformas, estamos numa eleição plebiscitária, em favor da República ou contra ela. E sabemos que Lula e a sua larga e ampla frente em favor da República é a opção. A adesão de Marina Silva à candidatura de Lula bem demonstra isso. A adversária política de Lula, não a adversária pessoal, ela demonstrou toda a sua grandeza e compreensão do atual momento do Brasil. Seria bom que aqueles que não são bolsonaristas pudessem compreender isto e acabarmos com este sofrimento já no primeiro turno. Portanto, vamos votar certo, não é?